Olá pessoal, tudo bem? Canal Tudo sobre o Japão para mais um vídeo diário. E hoje nós vamos falar sobre tudo o que aconteceu de mais importante nos últimos dias no Japão. Então se você quiser ficar sabendo de tudo o que está acontecendo, fica até o final. Hoje nós vamos falar sobre o fim da segunda onda da infecção pode estar chegando ao fim. Também vamos falar sobre a reabertura do turismo no Sudeste Asiático. Também vamos falar sobre um pouco do questão do movimento dos restaurantes no Japão, no mês de julho. Vamos falar sobre a produção de carros, especificamente da Honda, no Japão. E também vamos falar um pouco mais sobre o programa Go to Travel no Japão. Então, se você quiser ficar por dentro de todos esses detalhes, fique até o final do nosso vídeo. Lembrando que se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva, não perca nenhum dos nossos vídeos, pois nós postamos diariamente. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no Japão? Então siga o nosso canal e ative o sininho, ok? Então, sem mais enrolação, e bora pro vídeo. O primeiro conteúdo é com relação à questão lá da infecção, né, do vírus que vocês já conhecem. O que está acontecendo? Né? A gente está acompanhando a curva de novos casos e óbitos e temos uma boa notícia. Forçadamente ou não, a segunda onda parece estar caminhando para o fim. Ou seja, um cenário que realmente pode indicar uma reabertura do Japão. De fato, o final da segunda onda pode inclusive indicar que uma terceira onda não viria a seguir. Então, a gente consegue entender que a situação ela é muito melhor do que se imaginava, né? O que se imaginava é que essa segunda onda fosse muito mais difícil, né, do que de fato foi a primeira onda. E não é bem esse cenário que nós estamos se deparando. Ou seja, basicamente aqui é uma excelente notícia para todos os japoneses brasileiros que moram no Japão e para os brasileiros que moram no Brasil que querem ir para o Japão. De fato, nós podemos estar caminhando para uma estabilização dessa questão aí desse vírus no Japão, o que pode indicar sim, de fato, uma situação muito favorável para os próximos meses. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece? Continue acompanhando os nossos vídeos, ok? Próxima informação sobre o turismo. Turismo que é a chave da reabertura dos países. A Tailândia, que nem tão distante assim do Japão já planeja a volta ao turismo. Ou seja, é algo que o Japão não tem nem pensado. Diferentemente do que se imagina, a Tailândia vai voltar ao turismo com muita responsabilidade, né? De fato, o que a Tailândia está propondo, e basicamente para início de outubro, é o seguinte. Eles querem sim que você faça o teste lá do PCR, por exemplo, antes de sair do país, né, para você ver se tem Covid ou não. Chegando no país, você vai fazer um outro teste. Aí, como no Japão, mesma coisa do Japão. Aí você chegou lá na Tailândia, eles vão, ainda que dê negativo, você vai ser indicado para um local para você ficar em quarentena em 14 dias. Só que tem uma diferença. Esse local, ele não é um hotel que fica dentro do aeroporto. Ele é um resort de luxo, né? Então, as suas férias já começam no resort. E aí, depois de 14 dias, se você der negativo de novo, depois dessa nova testagem, você pode ser liberado para viajar além do local desse resort. Ou seja, como se você estivesse livre ali no país sem estar infectado. Então, de fato, o turismo tem que ser criativo dentro desse processo de reabertura. E parece que a Tailândia, que vive muito do turismo, está tomando uma solução muito criativa para a retomada do turismo, né? Será que o Japão vai seguir a mesma linha? A gente não sabe, mas com o Sudeste Asiático se abrindo, quem sabe a situação não volte a melhorar, né? Então, de fato, é uma notícia muito boa para os asiáticos. Por quê? Porque o tempo está passando e o turismo está estagnando. Os países já estão pensando em alternativas. A Tailândia é uma dessas que, de forma criativa, não burlou a quarentena, mas está conseguindo encaixar uma nova forma de fazer turismo. Muito interessante. São essas oportunidades que a gente tem que enxergar nesses momentos de dificuldade. Além disso, voltando para o Japão,
A gente viu uma avaliação aqui, eu acho que foi do portal da NHK, né? Quem conhece a NHK, um dos portais mais conhecidos de notícias do Japão. Foi feito um levantamento da queda do movimento de restaurantes no mês de julho de 2020. A gente tem as informações de fast food, a gente também tem as informações aqui de family restaurants, que são restaurantes de família, pubs ou izakaya, ok? Então, a gente tem essas três modalidades e aí vamos lá por ordem de quem caiu menos. Os três perderam movimento em julho, comparado-se ao ano anterior. Quem perdeu menos foi fast food, acredite se quiserem, fast food caiu 3,6%. Interessante, né? É um pouco desse hábito que talvez a praticidade e tudo mais, a comodidade, de fato não tenha favorecido nesse momento de dificuldade. Family Restaurants, um restaurante de família, de fato, caiu 22,6%, praticamente um quarto. A gente consegue ver essa queda desse movimento, apesar de não ter nenhuma restrição. Agora, não surpreendentemente, pubs ou izakaya, que basicamente sustentam a vida noturna e tudo mais, uma queda de 52,8%, ou seja, de mais da metade do fluxo dentro desses lugares. Então, de fato, a gente sabe que a vida noturna no Japão ainda está mais tímida, mais ou menos metade, um pouco menos da metade do que era antes. Ainda é grande coisa, né? Diga-se de passagem, é grande coisa, porque digamos que é uma situação difícil, mas houve uma queda expressiva. A gente já tem salientado aqui que no segmento de alimentação, né, toda alimentação relacionada a combine, por exemplo, fast food, isso não está sendo prejudicado, mercado não está sendo prejudicado, mas ainda assim, quem consome, por exemplo, os restaurantes e tudo mais, eles estão sentindo uma queda. Pubs e izakaya, por exemplo, que sustentam grande parte da indústria de bebidas, também está em grande queda. O faturamento da indústria de bebidas, por exemplo, Suntory, por exemplo, ele está caindo bastante nesses meses, né? 40%, 30%, 50% em função da queda do consumo. Por quê? Grande parte desse consumo não é puxado só pelo consumo dos lares, é puxado pelo consumo nos bares, izakayas. Então, é um pouco dessa realidade que o Japão ainda vive, para quem não sabe, para quem não frequenta ou para quem não mora nas grandes cidades, ok? Então, de fato, é uma situação que preocupa bastante, mas nada disso já não era esperado, digamos assim. Então, a gente está descrevendo aqui uma situação que já era esperada, né? Além disso, vamos falar um pouco de produção de automóveis. Aqui uma notícia boa, boa entre aspas, né? Depende de como você interpreta ela. A produção de Honda Civic, ela pode sair do Reino Unido, ok? Para voltar para o Japão. Ou seja, começar a trabalhar com exportação de carros prontos, né? É um caminho interessante, né? O Reino Unido, desde a questão do Brexit, quem não sabe o que é o Brexit, foi a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Dessa parceria com a União Europeia, né? E aí, desde quando ele rescindiu com a União Europeia, ele passou a ter que renegociar todos os seus acordos comerciais com os países. E com o Japão, tudo indicava que a relação comercial seria muito boa, né? Mas realmente o Reino Unido é muito conservador em vários aspectos, tá? Sobre taxando produtos importados e uma série de coisas, inclusive aqueles oriundos do Japão. Diferentemente de acordos que haviam sido combinados antes do Brexit. Então, é uma confusão bastante grande, né? Mas o mais importante comentar aqui é que o Japão pode vir a trazer a sua produção de Honda Civic para o Japão, né, aquela produção principalmente que era feita no Reino Unido, e isso pode dar empregos para muita gente no Japão, inclusive os brasileiros. Tá? Então, inclusive, existe um movimento do Japão, não só com o Reino Unido, com a Europa, mas também com a China, de voltar e trazer a produção de volta para o país. Né? Porque essa dependência toda da China, a China como um pulmão do mundo, digamos assim, gera essa dependência e justamente deixa o país como o Japão como refém nos momentos de crise. Então esse é um pouco daquilo que o Japão não quer que aconteça nesse momento, né? E aqui eu aproveito para fazer um parênteses, né? Tem algumas pessoas que ainda insistem em dizer que o nosso canal fica lendo notícias, trazendo informações, inclusive informações que são antigas, né? Que não é o caso aqui. Mas uma das coisas que as pessoas que estão acompanhando o nosso canal sabem é do valor que essas interpretações e essas explicações têm para que cada um que assiste o canal fortaleça os seus conhecimentos e crie sua própria opinião.
Quem assiste o nosso canal assiste por causa disso, não assiste porque são notícias. Notícias todo mundo fala, agora interpretar, trazer o contexto, conectar todos os pontos, falar um pouco de economia, mostrar, ensinar um pouco de como as coisas funcionam, é só aqui no nosso canal, ok? Então, para algumas pessoas aí que vêm dizer que o canal fica falando de coisas ruins, de tragédia, sei o que lá, muito pelo contrário, as pessoas não vêm por causa disso, as pessoas vêm porque elas apreciam essa interpretação e essa análise que a gente faz e que nenhum dos outros canais fazem, ok? Então vamos voltar aqui para o conteúdo do nosso vídeo. Então, notícia boa, inclusive pode ser que essa fábrica vá para Iori, né, que fica aí na província de Saitama já em 2021, ok? Então é uma boa notícia, é bem animador, digamos assim, com relação ao retorno da produção no Japão. Espero que mais coisas voltem para o Japão, para ser bem honesto, principalmente aquelas que hoje são feitas na China. Além disso, falando um pouco, voltando para a questão do turismo, lembra que a gente falou do programa Go to Travel, que era o programa de assistência, né, justamente ao turismo doméstico no Japão? Então, esse programa até que está tendo resultado. Por quê? Ainda com essa questão dessa situação acontecendo no Japão, a gente vê que 2 milhões de usuários aderiram ao programa. É muito voucher, é muito cupom, é muito benefício. Então, o turismo continua pulsando. De forma mais tímida, é verdade? Sim, de forma bem mais tímida, mas continua pulsando, né? E a gente vê que esses tipos de incentivo, por, digamos que menos agressivos que eles pareçam, realmente eles acabam sendo efetivos, né? Então, imagina se a gente não estivesse vivendo esse momento tão difícil, o que seria de fato desse mercado, né? Então, a gente espera, inclusive, desde a primeira notícia que eu trouxe para vocês, da normalização da segunda onda, é que o Japão volte a suspender todos os estados de emergência e continue puxando o seu próprio crescimento. Então essa notícia é muito animadora para o Japão, tá? A gente consegue ver uma luz muito grande, não uma luz no fim do túnel, mas uma luz se aproximando já no Japão de dias melhores que poderão vir, tá? Então, no final das contas, a gente não mede aqui esforços para falar também do lado bom do Japão, do lado das coisas que estão indo bem, né? A gente não fica focando aqui em coisas que estão indo mal, só na parte ruim, ok? Só para deixar claro aqui, talvez para algumas pessoas que ainda não entenderam o propósito do nosso canal. Então, basicamente, essas são as informações que a gente trouxe nos últimos 2 dias apenas de informações do Japão, fazendo um giro de notícias do mundo inteiro, inclusive publicações do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos e dos países asiáticos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se não for inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho. Não esqueça de pegar esse vídeo e compartilhar nas redes sociais. É só assim que nós vamos alcançar a maior quantidade de pessoas possível. Pega o link do navegador, copia e cola. Passe esse vídeo adiante, mande e se inscreva. Peça para os seus amigos se inscreverem também no canal e ajude esse conteúdo a crescer e que a gente de fato consiga trazer informações para vocês cada vez melhores, ok? A gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje e até a próxima!